Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu vou abrir aqui o curso. Olá, minha querida par, chegou. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, boa noite, tudo Que bom bom? que ela chegou. Falou que ia atrasar um pouquinho, mas Ótimo, agora estamos juntas. isso aí, estamos. Parece que as coisas, sempre que tem treinamento com alguma coisa de tecnologia, parece que vem junto no combo algum incidente, algum ataque. Ai, Então, Deus. Minha hoje foi. Nossa Senhora do Incidente não ajudou hoje. Não ajudou. Mas deu certo, estamos aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela oportunidade. A gente fica super feliz de ter uma audiência massiva aqui. Eu agradeço muito, muito a disponibilidade de vocês desde já. E fica à vontade, nossa musa do blockchain. Fica Aqui é uma comprada pela outra, assim. Vai ser o curso inteiro assim, que se acostumem. E o Rafa também. sim. Bom, considerando o horário e considerando que já temos aí umas 22 pessoas, 20, né, a gente 22, acho que a gente já pode começar. Bom, preparamos isso com muito carinho, estamos o nosso objetivo aqui é abordar fintech, sistema financeiro e novas tecnologias. E aí, muito focado em proteção de dados e tecnologia, porque eu e a Chiara somos profissionais dessa área que estão mergulhadas aí no. Deixa eu ir passando aqui. Eu não vou conseguir ver a carinha de vocês, mas aí, por qualquer pessoa Boa noite, professora. Alexandre de novo. Acredito que tem alguma falha na sua internet. Se quiser dar uma pausa, saída da chamada e voltar de novo. Se tiver no modo móvel, né? Desconectar, tentar. Tá usando no Wi-Fi. Se tiver no cabo, eu acho que ficaria melhor a rede. Parece que está um pouco fraca. Tá, ok, a gente fica no aguardo. Maravilha. Então, enquanto a Aline ajusta a conexão, acho que faz sentido também conhecer um pouco desses nossos alunos, dessa turma. Então, escrevam no chat ou abram o microfone também, fiquem à vontade, vocês vão perceber que a gente tem zero cerimônia. Imagino que predominantemente um time de advogados por aqui, mas quem aqui já atua na área, ou em fintech propriamente dita, ou bancário, alguma outra questão relacionada com proteção de dados. Contem um pouco para a gente. Boa noite, gente. Vou ficar Vocês aqui de olho. estão me ouvindo? Boa noite. Sim, sim. Eu sou Maria Luísa, eu trabalho nessa área, eu trabalho numa empresa de meios de pagamento, mas estava sentindo necessidade de me atualizar. Então... muito bom, tá certa. Tá certa, sim. Meio de pagamento faz todo sentido tratar desse assunto. A gente vai, essa aula principalmente, vai falar bastante sobre isso, então acho que você vai ficar bem contextualizada. Maria Luísa, um prazer te conhecer, viu? Prazer. Tô animada. Que bom, que bom. Olha, a Ana queridos. contou que hoje ela está no contencioso civil. Oi, Ali. E comentou que ela quer mudar de área. Olha, bom momento. Bacana. Você já tem um grupo para trocar e dar ideia. Colocar seu contato à disposição, já manda o LinkedIn, né? A gente Exatamente. faz aí a ponte. Pode mandar seu LinkedIn. Inclusive, comentei já, e aí, falando também na sua frente, a gente tem zero cerimônia. Então, podem abrir o microfone ou mandar no chat, eu tô de olho também. Então, não tem problema. Bora.
Parando aqui na apresentação, então, dos meus queridos companheiros nesse curso. Eu sou advogada de tecnologia e proteção de dados, mestrando em Direito pelo Mackenzie, pesquisadora pelo GTEC FGV, e, né, participo de eventos, artigos e tudo mais nessa área. Aqui, Kiara, né? Aqui, a gente já vai no Kiara. Advogada de tecnologia e proteção de dados, também mestranda em Direito pelo Mackenzie, também pesquisadora ali comigo no grupo de Tech FGV, também no IBChain, também super arrasa aí nas palestras de IA, artigos, ela está muito focada nesse tema, então acompanhem quem quiser saber mais novidades, especialmente sobre IA. E a gente tem o Rafa, que não pôde estar aqui nessa primeira aula, inclusive a gente vai se revezando durante as aulas, mas aí, sempre que a gente puder estar junto, a gente vai estar. Também está nessa área de privacidade, proteção de dados e tecnologia, também é nosso parceiro ali de GTEC FGV, nosso grupo de pesquisa sobre novas tecnologias, e host do podcast Flycast, novidade também, vale muito a pena acompanhar, ele está produzindo um conteúdo super bacana. E o que a gente espera abordar nessa aula de hoje, né? Cada item desse aqui daria uma aula inteira, um curso inteiro. O nosso objetivo aqui foi sintetizar para que vocês tenham aí um overview bem detalhado sobre sistema financeiro, fintechs e interação com novas tecnologias. Somos aí dessa área de tecnologia e proteção de dados, então a gente vai focar bastante nisso, mas tentando dar esse overview para que vocês, né, tenham essa pincelada geral de tudo que aconteceu nesse meio até hoje, onde estamos e para onde vamos, para onde pretendemos ir. Então, começando, né, fintechs, meu Deus, o que é isso? Onde habita, o que come, onde vivem? A gente teve uma mudança muito significativa depois da Lei 12.685 de 2013, quando a gente fala de sistema financeiro. O que a gente tinha antes? Antes dessa lei de 2013, que instituiu os arranjos de pagamento, a gente tinha uma concentração do mercado gigantesca focada ali nos bancos comerciais. Eu coloquei uma explicaçãozinha aqui para diferenciar o que é banco comercial, tá? Um pouquinho pequeno. Vale dizer que a gente tirou muito dos gráficos e dados que tem aqui que a gente vai mostrar nessa aula, de um estudo do CAD, que cita um estudo do Banco Central. Depois a gente pode compartilhar esse material com vocês também, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Mas essas foram as nossas fontes. E aqui eles diferenciam o que seria quais são as espécies de banco e o que seriam os bancos comerciais. Então, a gente tem lá banco de câmbio, que realiza compra e venda de moeda estrangeira. Banco comercial, que capta recursos por meio de depósito à vista e a prazo, intermedia a circulação de recursos entre investidores e tomadores de empréstimo. Banco de desenvolvimento, banco de investimento. E aí as empresas públicas ali, Caixa Econômica Federal e BNDES. Então, antes, né, da gente ter a respiração desse setor, esse mercado era muito concentrado em instituições financeiras que tinham ali um poder de mercado gigantesco e um valor também financeiro para ter um capital inicial assim expressivo, que tornava muito difícil novos players entrarem, né? Então, em questão de concorrência, você tinha ali as barreiras de entrada muito altas, e por isso a gente acabava ficando refém dos mesmos bancos, né? Que aí todo mundo conhece, todo mundo deve ter conta aí, aquela conta que fez no estágio, aquela conta que fez durante o período de faculdade, Itaú, Bradesco, Santander. Essas são as instituições financeiras que dominavam o mercado e que precisavam ter um capital inicial muito grande para operar, até por uma responsabilidade aí da integridade do sistema financeiro, né? Vocês vão ver lá na frente que as regras mudaram para que mais players pudessem entrar, mas sempre muito preocupado com crises, com eventos, né, fraudulentos de algumas instituições, né? Quem lembra da crise de 2008, em que instituições financeiras colocaram ali um valor
para os triple A's, né, muito maquiado, e que quando as pessoas foram realmente sacar esse valor, não existia. Então, vocês vão ver lá na frente e durante o curso que a gente vai falar muito sobre, esse mercado precisava respirar, a gente precisava baixar um pouquinho a régua para que novos players pudessem entrar, mas sem colocar em risco o investidor, né, a pessoa física, quem tem conta em poupança. A gente já viveu de tudo aqui no Brasil, né? E até por isso que a gente tem um sistema financeiro que pode ser considerado um dos mais avançados do mundo. Nosso Banco Central direto ganha prêmio de melhor Banco Central do mundo, porque a gente já passou por muita coisa. Então, a gente tem um sistema que é muito avançado, muito sofisticado, muito digitalizado. Quando você vai para outros países, por exemplo, Estados Unidos, eles ainda têm situações que eles precisam colocar o cheque ali num envelope, colocar no correio para pagar o aluguel. Isso é um tremendo absurdo, né? O Pix é um sistema de pagamentos instantâneo que a gente ensina para outros países, né, como fazer. Eles ficam abismados com a facilidade e agilidade de fazer um pagamento aqui, que lá fora demora muito, muito mais dias. E até, né, olhando para os nossos desafios internos, a gente vai ver mais para frente ali a agenda do Banco Central, é justamente ter uma eficiência, uma agilidade nos pagamentos internacionais, porque aqui dentro do Brasil a gente vai ver que isso já é feito de maneira muito, muito ágil e sem custo, né, sem custo entre aspas, sempre tem um custo, mas a transação mesmo caiu bastante. Então, o que a gente tinha antes dessa lei de 2013 que instituiu os arranjos de pagamento? Uma prevalência, um domínio ali, bancos, instituições financeiras sentadas em cima de todos os clientes, cobrando as maiores taxas e retendo os dados pessoais dos seus clientes, impedindo que outros players pudessem entrar, ultrapassando essas barreiras de entrada que eram muito grandes. Aí o Banco Central e o CAD olharam para isso e pensaram como é que a gente consegue fazer com que esse mercado tenha mais acesso de outros competidores, para que o consumidor lá na ponta consiga ter sistemas mais ágeis, melhores, mais baratos, com mais inclusão financeira. E daí veio a ideia das IPs, né? E quais são as IPs mais famosas que a gente conhece aí hoje, né? Nubank, Mercado Pago, PicPay, Neon, C6, provavelmente aqui nesse nosso grupo de estudos do mês, a gente vai ter pessoas que têm conta tanto no bancão, quanto na instituição de pagamento, quanto em outras fintechs que oferecem serviços diferenciados ali entre elas, porque ficou muito fácil, né? Antes você tinha que ir até uma agência, você tinha que assinar um contrato de papel, como os incas e os maias faziam, e essa mudança da legislação permitiu que as empresas fossem mais digitais e, por isso, se espalhassem de maneira mais pulverizada ali no território nacional. Então, vem a Lei dos Meios de Pagamentos, que institui as instituições de pagamento, que também são licenciadas e supervisionadas pelo Banco Central, tal qual as instituições financeiras, que eu vou chamar aqui de bancões, para, né, fazer essa fácil diferenciação. E o que elas não podem fazer, e qual é o desenho de uma instituição de pagamento, o que ela tem de diferente de uma instituição financeira. A instituição de pagamento, ela pode emitir moeda eletrônica, e aí a gente não está falando de Bitcoin, criptomoeda, não tem nada a ver, e até a lei, o marco legal cripto, ele faz expressamente essa diferenciação. A moeda eletrônica, ela é emitida por essas instituições de pagamento e utilizada ali no sistema brasileiro de pagamentos, não tem nada a ver com cripto. Podem operar contas de pagamento, que é diferente da conta de depósito. A conta de depósito, ela é da instituição financeira, a conta de pagamento, ela é da instituição de pagamento.
E pode ofertar ali uma série de outros serviços que depois cunhou-se o termo marketplace, né, financeiro. O que é um marketplace? Marketplace é um lugar onde eu entro, é uma espécie de shopping, e eu encontro diversas lojas de diversos produtos. Essas instituições de pagamento, elas se tornaram espécies de marketplaces de produtos financeiros. Então, um Nubank, você entra lá, você consegue fazer empréstimo, você consegue comprar cripto, você consegue ter a sua conta de pagamento. Não significa que é o Nubank que está provendo todos esses serviços, mas eles têm parceria com outras fintechs que vão reunindo ali dentro produtos e serviços financeiros diversos, até você ter a sensação de que você está num banco. Só que você não está num banco, porque existe uma regulação para instituições financeiras e existe uma outra regulação para instituições de pagamento, inclusive com limitações. Uma limitação, por exemplo, da instituição de pagamento é que ela não pode fazer empréstimo. Só a instituição financeira pode fazer empréstimo. A conta da instituição de pagamento é uma conta de pagamento, a conta da instituição financeira é de depósito, porque ela pode ter ali a gestão do depósito dos seus clientes. E tudo isso muito relacionado à integridade do sistema financeiro, a impossibilidade de pegar o dinheiro dos consumidores e se alavancar em cima disso e gerar uma bolha financeira ali que acabe em prejuízo do sistema, falência de algum banco ou até mesmo prejuízo de algum usuário desses serviços. Então, aqui eu coloquei para vocês a diferença do capital inicial desses dois modelos jurídicos, para que vocês tenham visibilidade no dinheiro mesmo, no capital inicial, o que mudou. Quando você pega ali o capital inicial para ter uma instituição financeira, um patrimônio líquido, você tinha 17 milhões e 500, né? É meio difícil, né, a população brasileira ali se achar uma massa expressiva de pessoas com 17 milhões e 500 reais de patrimônio líquido inicial para começar, né, uma operação. E quando você olha para a resolução do Bacen, que fala das instituições de pagamento, você começa ali em 2 milhões de reais. 2 milhões de reais já é um apartamento aqui em São Paulo, a depender da região, né? Não estamos podendo falar que com 2 milhões você compra um apartamento em São Paulo com tranquilidade. Mas já é muito mais acessível, bizarramente mais acessível do que 17 milhões e 500. Você tem aquela outra opção ali também de 1 milhão de reais de capital mínimo, que, né, deixa muito mais fácil o jogo para quem quer entrar. A ideia disso foi diminuir a barreira de entrada, diminuir o preço dos produtos e serviços e aumentar a concorrência, porque, né, mais concorrência vai ser sempre melhor para o consumidor, a depender ali do setor que a gente está falando. E aqui a gente começa a ver um reflexo desse arcabouço regulatório mais leve, né? Então, se eu tenho ali normas mais simples de serem cumpridas e um capital inicial mais baixo para outros players entrarem, é claro que esse mercado vai, né, ganhar mais força. Aqui a gente pegou um gráfico desse mesmo estudo do CAD para mostrar a digitalização dos serviços bancários, porque essas fintechs, elas eram desobrigadas de ter uma estrutura física, tornaram seus serviços mais digitais. E aí você vê que aqui de 2017 para 2021 você tem um aumento da digitalização e um banco digital ele tem que investir, né, propriamente em tecnologia. Então, essa foi a ideia. Aqui um gráfico também mostrando da utilização do Pix, desde que ele foi criado até 2023, o quanto de valor começou a ser movimentado, né, na curva aqui dos anos. O Pix é um sucesso estrondoso, propiciou que pessoas que nunca tiveram acesso ao sistema financeiro pudessem começar a ter e fizessem pagamentos instantâneos ali, ficando menos dependente um pouco do cartão de crédito. Se você pega dados ali do Banco Central de bancarização das pessoas, essas fintechs, esses novos produtos e serviços digitais, fizeram esse gráfico subir, assim, bizarramente.
E na pandemia, principalmente, né, em que você teve ali ai, como é que chamava? O auxílio da pandemia? Aquele auxílio da pandemia, que as pessoas tinham que ter necessariamente uma conta para receber, e como, né, as agências estavam todas fechadas, essas contas, obviamente, tinham que ser digitais. Então, tudo isso foi facilitando o alcance dos objetivos da agenda do Banco Central, que a gente vai ver ali mais para frente, que é inclusão financeira, e descentralização, concorrência, competição entre esses players com condições melhores para todo mundo. Olha, a contribuição aqui da Anne e do Henrique para nossa péssima memória, auxílio emergencial. Auxílio emergencial, exatamente. O Covid deu uma bagunçada na nossa memória, né, gente? Quem teve Covid sabe que os neurônios ali ficaram um pouquinho abalados. Deixa eu aumentar meu volume aqui e beber uma água, só um minutinho. E um ponto, não, fica à vontade, e um ponto muito interessante que aproveitar também o gancho, porque a gente vai abordar essa pauta nas próximas aulas. O fenômeno da digitalização, ele não caminha sozinho. O Pix foi um grande motor dele, mas ele também caminha junto a questões de proteção de dados e inteligência artificial. Por quê? Porque essa coleta massiva de dados, ela não se presta apenas à prestação de serviço. Ela não se vale, ela não é utilizada, empregada apenas para prestação de serviço. Então, a gente teve também e acompanhou na nossa atuação uma demanda cada vez maior de monetização de dados. Porque eu tenho, além de facilitar o acesso, o que é excelente do ponto de vista concorrencial, de bancarização, eu tenho com isso também uma coleta muito expressiva, massiva de dados que ampliaram a essas instituições as possibilidades de atuação para produtos, inclusive, diferenciados, customizados, a partir realmente de um perfilamento muito aprofundado. A gente vai falar de avaliação de crédito, vai falar sobre uso secundário de dados, mas já vale trazer esse gancho, porque a digitalização ela não caminha sozinha como uma forma de facilitar o acesso ao serviço. Ela não é só isso, ela é também uma fonte de dados muito rica. Super, super bem colocado. Eu consigo atender melhor aquele cliente que eu também conheço melhor. Então, onde a Aline mora? Exatamente. Quanto a Aline ganha? Com quais... Não, aí eu já tô ultrapassando os limites, mas quais comprinhas na Shopee a Aline faz? Se o banco puder saber disso também. Quanto mais dados, mais acurado vai ser esse modelo. E aí a gente fica aqui numa briga de proteção de dados. Tudo bem, você quer melhorar o serviço para o consumidor, mas você também não pode ir tão a fundo para obter todo e qualquer tipo de dado para, né, sob a justificativa de que você quer oferecer um serviço mais acurado. Existe esse clima tenso entre os brothers. Mas aí a gente continua aqui nos arranjos. O que raios é arranjo de pagamento, né? Essa curva de aprendizado de sistema financeiro, ela é grande, mas a gente vai dar uma pincelada aqui só para vocês terem mais ou menos noção dos papéis. Aqui, alguns objetivos do Banco Central com essa lei dos arranjos de pagamento. Então, você vê aqui muito focado em tecnologia. Então, fala de interoperabilidade, porque lembra, a gente estava falando de um mercado concentrado. Como que eu faço, falando de maneira digital, com que esses dados circulem? É preciso que todos os sistemas falem a mesma língua, porque se o banco A fala uma língua e a fintech tem um sistema que não conversa com o banco A, isso seria inviável do ponto de vista tanto de movimentações financeiras, como de trânsito de dados pessoais. Então, é necessário que quem está regulado pelo Bacen fale a mesma língua tecnológica, para que os dados, caso o cliente queira, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente de Open Finance, isso trafegue de maneira fluida e tranquila. Vai falar de inovação, vai falar de solidez, né? Estamos flexibilizando, mas de maneira muito responsável, acesso não discriminatório, atendimento às necessidades, confiabilidade e inclusão financeira. Inclusão financeira é uma pauta que o Bacen sempre tem muito em mente, assim, com muito afinco. Isso está na agenda BC-RED, que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Então, o que seria o arranjo de pagamento lá pela FAQ, que está disponível para vocês no Banco Central do Brasil?
É um conjunto de regras e procedimentos para a realização de serviços de pagamento como depósito, saque, uso de cartão de crédito ou gestão de conta de pagamento. Quando eu comecei aqui nesse mundo de fintech, eu não fazia ideia da complexidade que era você fazer um Pix ou você fazer uma operação com cartão de crédito ou débito. Tem vários players envolvidos ali, com contratos entre eles, com regras entre eles e com SLAs muito negociados ali sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, para que o seu dinheirinho saia daqui e vá para lá de maneira rápida, com muita confiança, e caso dê algum problema também nesse dinheirinho, caso você queira fazer ali uma contestação do seu cartão de crédito ou alguma reclamação sobre essa operação, tudo isso tem que estar muito documentado. Então, o arranjo de pagamento, ele faz essa orquestração, essa organização entre os players que estão envolvidos nessas operações. São exemplos de arranjo de pagamento: compra com cartão de crédito, débito, seja moeda nacional ou estrangeira, a TED, o Pix, cheque e boleto. Até cheque é um exemplo de arranjo de pagamento, porque você vai depositar esse cheque em algum lugar, esse lugar tem que conversar com o banco, no fim do dia as planilhas de Excel, elas se conversam para que o dinheiro saia daqui e vá para lá, e é muito Excel, imagina muitas planilhas de Excel. Você vai ter alguém que vai ser o instituidor desse arranjo de pagamento. Então, por exemplo, quando a gente tem um arranjo de pagamento que envolve bandeira de cartão de crédito, Master, Visa, Elo, enfim, qualquer bandeira, se ela é instituidora do arranjo, ela vai dar as regras. Então, eu preciso que você use o código tal para fazer a transação tal, eu preciso que você faça em tantos dias o chargeback. Vai existir alguém ali, que é o instituidor do arranjo de pagamento, que vai fazer lá as regras do jogo e, eventualmente, até aplicar multa para quem não está cumprindo essas regras. E tudo isso conforme as diretrizes do Bacen. Mais gráficos, falando de concentração de startups no setor financeiro. Dá para ver o tamanho da bolinha do Brasil aqui, então estamos muito à frente nessa disputa. E falando de aspectos concorrenciais, que até já passei aqui um pouquinho com vocês. Então, as fintechs de crédito, elas vieram justamente para dar essa oxigenação no mercado. E aqui os tipos das instituições, né? Então, você pode ter uma sociedade de crédito direto ou uma sociedade de empréstimo entre pessoas, voltadas a financiamento com capital próprio e empréstimos peer-to-peer. Esse peer-to-peer, curiosamente, ele é o antepassado do Pix, né, que era a possibilidade ali de eu fazer um empréstimo para outra pessoa, um envio de um valor para outra pessoa, sem necessariamente ter aquela complexidade toda de um empréstimo mesmo. E depois, com o Pix, esse produto ficou um pouquinho obsoleto. Falando de regulação e concorrência, a gente também passou por esses pontos de regulação prudencial, regulação sistêmica, que é todo esse cuidado com, eu vou colocar regras aqui que flexibilizam a auditoria, o capital, o compliance, eu vou tirar um pouco do peso dessas instituições novas, visando um benefício da concorrência, mas como é que eu vou cuidar do sistema financeiro como um todo, né? Isso é muito importante, e por isso eles dividiram essas instituições em portes. Então, eu vou ter regulação de acordo com a categoria dessa instituição financeira ou dessa instituição de pagamento, que vai ficar ali numa faixa. Então, se eu sou um banco tradicional, sou um Itaú da vida, estou há zilhares de anos no mercado e tenho um patrimônio gigantesco, o meu compliance vai ser muito mais robusto, as minhas obrigações perante o Banco Central, elas vão ser mais complexas. Se eu estou numa fintech que é nascente, o meu compliance não precisa ter, sei lá, 50 pessoas, 1 milhão de procedimentos, porque eu não estou ali naquela categoria S1. E o que é essa categoria S1? Ela é dividida com relação à porcentagem do PIB.
Então, ali, as S1 estão na categoria mais pesada, que tem um valor de PIB muito maior, e isso vem descendo. Tem S1, S2, S3, S4 e até S5. Pensando no peso que eu vou colocar nesse player, a depender do tamaninho que ele é, para que mesmo os que são mais incipientes consigam entrar no mercado de maneira regulada. E aí, falando um pouquinho de Open Finance, que foi outra revolução também relacionada à concorrência e desconcentração do mercado, mas agora olhando para dados, porque uma coisa é valor de capital inicial e o processo de licenciamento perante o Bacen. Outra coisa tá, tudo bem. Mesmo que eu tenha zilhões de patrimônio ou milhões de patrimônio, cadê meus clientes? Né? Porque se Brasil inteiro é cliente do Bradesco, Caixa, Bradesco não, vai, Banco do Brasil, Caixa e Itaú, desde criancinha, e não estão afim de mudar, ou se estão afim de mudar, tem um processo muito complexo e difícil para fazer isso, acabou, eu não tenho cliente no mercado. E nessa ideia veio o Open Finance, também muito conectado ali com o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados de autodeterminação informativa. Então, quando você discutia concentração nos bancos, você tinha um discurso muito de, esses clientes aqui são meus, essa base é minha, eu exploro e ninguém mais explora, como se eu tivesse exclusividade sobre os dados das pessoas. E quando você olha para o princípio da autodeterminação informativa, que também daria um outro curso, uma outra aula, isso é completamente descabido, né? O dado é da pessoa. Eu, Aline, se eu quiser ter uma conta em cada banco, eu posso, porque esse dado é meu, nenhum banco pode ter direito de exclusividade sobre os meus dados, e isso precisa transitar dentro do sistema financeiro de maneira fluida. Então, não é, você vai fazer ir na agência física, lá na Vila Olímpia, pegar uma cópia do contrato da abertura da minha conta e fazer eu pegar um Uber e levar para outro banco. Isso é, né? Hoje impensável, mas justamente porque lá atrás houve uma regulação, um processo de facilitação dessas operações. Então, a regulação do Open Finance, ela vem para falar, beleza, o dado não é seu, instituição financeira, o dado é do cliente. Se ele quiser ir para a instituição A, B ou C, ele pode, e todos que estão aqui, regulados pelo Banco Central, vão precisar ter uma estrutura que faça com que esse dado vá para lá, para outra instituição financeira de maneira facilitada, ou para uma instituição de pagamento. Então, o Open Finance veio para obrigar todas essas instituições a implementarem APIs para fazer esses dados irem para outros players de maneira facilitada. E aí eu escolho. Tem muita expectativa ainda do Banco Central e dos players que participam desse ecossistema de aumento dessa importância do Open Finance. Talvez essa regulação, essa legislação de proteção de dados e todo esse processo de aculturamento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, lá fora isso é muito antigo, mas aqui deu um certo medo nas pessoas de efetivamente sair compartilhando os dados para outras instituições. A gente tem muitas lendas urbanas, né? A Receita vai ver tudo que eu estou fazendo e vai me cobrar mais. E eu que estou aqui em fintech, eu vejo que a adesão ao Open Finance, ela não chegou nem perto do que é uma adesão ao Pix, por exemplo, que as pessoas usam loucamente. Essa ideia de levar os dados para outra instituição, ela ainda está sendo muito explorada pelo mercado e pelos consumidores, mas a ideia é maravilhosa e também pensando em inclusão financeira. Então, se eu estou aqui no Itaú, que me conhece desde criancinha, ao ir para um C6, para um Neon, é interessante que eu comece o relacionamento deles lá com com todo o meu histórico de pagamentos e movimentações e transações que eu já fiz. Não seria justo eu ter que começar do zero um relacionamento com esses novos bancos, porque eu não ia querer. Não ia ser bom para mim, porque eu ia ficar presa com o meu bancão ali, que tem taxas que não fazem sentido para mim, e não seria interessante para o outro banco também, porque ele não teria o conhecimento para customizar produtos e atrair mais clientes. Então, o Open Finance veio também nesse intuito de fazer os dados circularem.
E aí vale uma reflexão, né? Que o Open Finance, ele vem numa esteira de várias iniciativas Open. Então, a gente tem o Open Health, tem o Open Insurance, que no fundo, o que eles buscam é contornar uma preocupação que ela é de proteção de dados e ela é também concorrencial. Porque quem aqui usa um celular ou com sistema operacional Android ou com iOS, em algum momento pensou em migrar de um para um outro e falou, meu Deus, o que eu vou fazer com os meus arquivos da nuvem? É isso, no final do dia. É você prender o cliente de uma forma que ele não consegue migrar. Você pode até ter lá o botão cancelar minha conta, mas como ele vai baixar gigas e gigas de dados e passar para uma outra nuvem? Então, as iniciativas Open vêm também um pouco nessa esteira de autodeterminação informativa, claro, mas também como um remédio do ponto de vista concorrencial, né, Ali? Exatamente, exatamente. Quanto mais interoperabilidade seja, em que setor seja, mais autonomia eu tenho para escolher o que melhor me atende. E aí de maneira facilitada, né? Não é, eu vou mudar e vai ser horrível, custoso, demorado, tenho que comprar 17 adaptadores e mesmo assim ainda vou perder parte do meu conteúdo. É bem aí que a concorrência, a regulação de concorrência entra. E aí, gente, a gente tem alguns orgulhos, né? Hoje a gente tem mais o orgulho das ginastas, quem assistiu aí viu que, meu Deus, que coisa maravilhosa, já estamos em posição competitiva no mundo. E falando de sistema financeiro e Banco Central, a gente tem que ter orgulho, pode bater no peito e falar, estamos avançados, temos um Banco Central inovador e temos uma agenda, assim, que busca puxar tecnologia e acesso e inclusão financeira. Teve um curso de cripto aí que a gente deu também, e o Banco Central ele tem muito, muito protagonismo em começar essa infraestrutura para que novos serviços aconteçam, e tudo isso ligado à tecnologia que a gente vai ver durante o curso, está conectado com a agenda BC hashtag do Banco Central, que tem esses pilares, inclusão, competitividade, transparência, educação, sustentabilidade, porque também não dá para a gente sair explorando novas tecnologias e dados e coisas de maneira que não seja sustentável para o planeta, e excelência, né? Não dá para a gente fazer as coisas mais ou menos. Dentro dessa agenda de competitividade, da agenda BC hashtag do Banco Central, entra tudo isso que a gente falou. Então, a dimensão de competitividade busca a adequada precificação por meio de instrumento de acessos competitivos ao mercado, a diversas inovações impulsionadas por tecnologia que incentivem a competição. Paralelamente, desafios para reduzir barreiras, agilizar procedimentos e gerar riscos. E aqui a gente tem eficiência de mercado, inovação, reserva internacional. Aí eu dei um zoom só nessa parte de inovação para vocês entenderem o que o Banco Central coloca aqui como pedacinhos desse bloco de inovação que está dentro do bloco de competitividade que está dentro da agenda BC hashtag. Então vem pagamentos instantâneos, novas etapas do Pix, implementação do Open Finance, melhorar o ambiente de garantias no país, que é outro assunto que daria uma aula também. Sandbox regulatórios é muito, muito, muito importante. E eu tô aqui de fã, tudo bem, já vou assumindo minha posição, mas assim, o que o Banco Central faz de sandbox regulatório é assim, admirável. No ano passado, quando ele estava começando ali o piloto do Drex, o que ele fez? Primeiro ele criou um grupo de trabalho para entender o que era, né, criptoativos e etc. Depois ele falou, players, venham para cá no meu Lift Challenge, que chamou, apresentarem o que vocês querem fazer, porque assim, eu, Banco Central, eu, regulador, eu vou sempre estar lá no zero, quando se trata de conhecimento sobre novas tecnologias, quando você compara a players que são super agressivos e grandes e, né, tem ali a capacidade de sair
testando novos produtos o tempo todo. O regulador fica assim, tipo, o que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, como é que vocês querem que eu aqui da minha mesa, com o meu Windows 95, saia criando uma regulação que abarque todos os pontos e mitigue todos os riscos e proteja o consumidor, se eu não sei nem do que vocês estão falando tecnologicamente, né? Então, sandbox regulatório foi muito importante para o desenvolvimento do Drex, e é muito importante para testar outras soluções de outras áreas envolvendo tecnologia também, e aí de Drex a gente vai falar mais para frente. Tem aqui embaixo, né, moeda digital, Drex, fórum do Drex, etc., políticas públicas, modernização do arcabouço de alienação fiduciária, hipoteca e fortalecimento da resiliência cibernética e tecnológica das entidades supervisionadas. A gente vai falar também, o Rafa vai falar sobre segurança cibernética e a regulação do Bacen sobre isso, mas também não dá para ter inovação tecnológica sem ter segurança. A gente vê que o Pix, por exemplo, você vê pouquíssimos casos de falha sistêmica do Pix. Eu acho que se alguém viu, levanta a mãozinha e fala, eu nunca vi nenhum. O que a gente vê muito relacionado a Pix é fraude. Tal pessoa gerou boleto, teve que fazer o Pix e era um fraudador. É isso que a gente se depara muito aqui em fintechs com fraudes relacionadas a Pix, mas a estrutura mesmo tem uma segurança ali muito robusta. E aqui, isso aqui eu peguei da apresentação do Campus Neto no evento que a gente esteve pelo GTEC do Blockchain Rio. Ele estava lá e ele apresentou super apaixonado por novas tecnologias e eles estão sempre pensando o que a gente pode incluir dentro do sistema financeiro de nova tecnologia para fomentar o acesso, aumentar a inclusão financeira e reduzir as taxas para o consumidor. Então, tem esses bloquinhos aqui, que já são mais tradicionais, e aqui ele acrescentou o que temos de novas tecnologias para que novas fintechs surjam, que a gente nem conhece, nem imagina, mas com essa abertura regulatória, ficam com espaço e segurança jurídica para entrar no mercado. Então, aqui ele adicionou o bloquinho da inteligência artificial e o bloquinho da monetização de dados, que a Chiara estava falando um pouquinho, e é um tema com bastante pano para manga também, mas tem essa ideia também de autodeterminação informativa. Então, esse dado pessoal, se ele é meu e eu posso levar para onde eu quiser, e isso é um insumo para as empresas, por que eu não posso ser remunerado por isso? Como se isso fosse um ativo para mim, assim como é um ativo para as empresas. E aí eu acho que eu vou terminar. Opa! O que eu fiz? Oi, tá tudo certo. E aqui eu acho que eu vou aproveitando para perguntar. Temos alguma pergunta até aqui? Dúvidas, desesperos, desabafos? Vocês vão perceber que essa primeira aula, ela tem como objetivo colocar todo mundo na mesma página, porque a gente sabe que aqui nesse público tem quem atua em fintech, quem atua em bancão, quem atua em proteção de dados, mas tem interesse em assuntos de natureza financeira, quem atua em IA, mas também tem interesse nessa frente no setor financeiro. Então, ela é uma aula realmente introdutória para posicionar o nosso debate. Então, se tiver alguma dúvida conceitual, qualquer coisa, gente, pode colocar. A gente não tem nenhuma cerimônia. Fiquem não existe pergunta boba, e o que a gente não souber, a gente vai estudar e volta. E estamos Responder juntos. na próxima. Olha, o Pedro mandou aqui. Não entendi o conceito de monetização de dados. Vamos lá, Pedro. O que acontece? Vamos parar para pensar. Essa coleta massiva de dados, o fenômeno do Big Data, permite uma hiperpersonalização e campanhas publicitárias, ações, produtos, ofertas de serviços cada vez mais delimitadas, mais desenhadas para o perfil de cada titular de dado, de cada consumidor.
Maravilha. Essa coleta de dados, poxa vida, o tratamento dessa informação permite um lucro, permite um desempenho, do ponto de vista financeiro, excelente. Então, o que eu faço? Eu falo, olha, eu tenho aqui essa base de dados, ela tem nome, CPF e as últimas compras de blusinhas da Aline, e ela fala basicamente o perfil da Aline. E eu falo o seguinte, poxa vida, eu uso essa informação para viabilizar o funcionamento desse ecossistema, porque eu sou ali, por exemplo, instituidor do arranjo financeiro. Sei lá, eu estou no meio da história, eu tenho acesso a esses dados, a minha finalidade nesses dados é a mera prestação de serviços de execução do contrato. Poxa vida, mas eu podia aproveitar essas informações para outra finalidade. Eu podia, por exemplo, criar uma outra empresa aqui no meu grupo, e essa empresa vai ser voltada para oferta de blusinhas, porque eu vi que a compra de blusinhas é muito elevada. Então, e a partir do momento que eu passo essa base para uma outra empresa, ou que eu consigo franquear acesso a essa base, um acesso remunerado, eu estou falando de monetização de dados. Essa é uma linha. Qual que é a discussão que a Aline posicionou, e aí a Aline fica à vontade para também complementar. O caminho inverso. Se esses agentes podem lucrar, podem obter vantagens em cima dos meus dados, por que eu mesmo não posso obter vantagem em cima dos meus dados, horas? Por que eu não poderia vendê-los? Por que eu não poderia estipular um preço ou, de repente, aceitar a oferta que me foi feita para fornecer certos dados? Então, a monetização aqui aparece como uma via de mão dupla, né? A via que a gente já conhece, que é essa de franquear acesso a bases de dados, e a gente sabe disso. Quantas bases de dados, sejam elas voltadas para consumo, background check, que têm acesso mediante contrapartida financeira. Por que eu, como titular, com autonomia, dotado de autodeterminação informativa, que é um princípio que a LGPD me coloca como norte, um direito que ela me assegura. Por que eu não poderia cobrar pelo uso desses dados por terceiros? Tema super polêmico, já vi gente tacando pedra pro sim, tacando pedra pro não. No final do curso eu quero ouvir a opinião de vocês, porque a ideia aqui é jogar e ver como é que assenta isso. Gente, eu vou passar a bola agora para a linda, maravilhosa, perfeita e adorável professora Chiara, que eu tenho o prazer de ser duplinha. E aí você fica à vontade, que se você quer continuar ou quer fazer um breakzinho, porque eu vou ter que sair e passo a bola para ela continuar. Mas, nossa, já estou animadíssima para esse curso e, assim, vai ser incrível passar esse mesinho com vocês. Obrigada pela atenção até aqui. Eu ficaria ouvindo você falar mais umas 10 horas. Ai, para. Verdade. Foi excelente. Deixa eu perguntar, vou colocar aqui um espaço para vocês. A gente tem duas opções. A gente pode fazer uma pausa de uns 10 minutos agora, ou, se vocês preferirem, a gente segue direto, mas a gente termina um pouquinho antes para descansar. Como já é período da noite, eu gosto de deixar a possibilidade, porque às vezes já está aquele dia puxado, quinta-feira, então fica aí a critério de vocês. Para a gente, funciona como quiserem. Eu toparia ir direto, disse o Alexandre. Tá animada a aula, né, gente? Ai, que bom, que bom. Pronto. Olha, eu também prefiro seguir. Olha que maravilha, tá ótimo, gente. Não precisa nem falar 2 vezes. Beleza, tá bom. Gente, até a próxima. Eu vou deixar vocês com essa maravilhosa. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, agora eu não vou vê-los. Então, por favor, não pensem 2 vezes antes de me interromper. Tá? Interrompo, porque eu não vou vê-los, eu não vou conseguir ver as conversas, os itens no chat. Então, por favor, fiquem absolutamente à vontade. Eu quero colocar a minha tela. Vamos ver. Vocês já veem a minha tela? Sim. Sim? Ah, maravilha, então. Bom, a gente falou bastante sobre digitalização, a gente posicionou essa conversa sobre os bancos digitais, sobre as fintechs, o bancão, como esses agentes se posicionam no mercado. E aí, esta é uma grande teia que a gente vive e que a gente pretende abordar aqui no nosso curso. Por quê? A gente tem um regulador que é
muito presente, que é muito atento, tem uma abordagem inovadora e tornou esse segmento muito sólido. Não é por acaso que o setor financeiro dos setores regulados é um dos mais maduros. Por quê? O Banco Central se posicionou dessa forma. A gente vai falar disso ao longo do curso, vai tratar as resoluções que versam sobre segurança cibernética, e vocês vão perceber a evolução do Banco Central, acompanhando sempre a tecnologia, acompanhando o mercado, de modo a garantir que essa estrutura seja uma estrutura sólida, confiável. Acontece que o Banco Central não está sozinho nesse desenho de ecossistema digital. E mesmo os bancos não estão sozinhos. Por quê? Primeiro, eles dependem dos meios de pagamento, então se a gente pensar na instituição financeira, instituição de pagamento, eles dependem de estruturas como energia elétrica, saúde, seguro cibernético, inclusive, educação com cursos de capacitação, um time qualificado para operar. São alguns dos pilares. Talvez vocês tenham acompanhado recentemente um crescimento super relevante das notícias e dos comentários sobre o potencial energético do Brasil com relação à IA, treinamento de inteligência artificial. Por quê? O processamento dessas informações exige muita energia. E aí o Brasil fica muito atrativo para isso, tendo em vista a abundância, uma energia limpa. Então, isso tudo propicia o ambiente, mas não deixa de ser um recurso extremamente necessário. Então, vejam só, uma falha em termos de estrutura relevante para o país em energia elétrica, eu vou ter um impacto direto nessas instituições também. Então, esse é um dos exemplos, né? Em termos de conteúdo, essas instituições, a gente está falando de fintech, regulação do Bacen, a gente já pincelou um pouco de proteção de dados, mas tem outros temas nesse ecossistema digital que são super relevantes e entram nessa grande teia. Então, a gente tem inteligência artificial, que a gente comentou da demanda por energia, a partir, por exemplo, dos robo-advisors. São empregados no sistema financeiro, já foram enfrentados pela CVM, mas ainda é um tema espinhoso com a IA generativa e com a possibilidade de uma orientação, de uma construção que talvez gere risco. A gente vai abordar isso de um modo mais específico nas próximas aulas. Privacidade, as demandas por proteção de dados que a gente comentou. A digitalização, ela é acompanhada por uma coleta massiva de dados, que é muito relevante para a prestação do serviço, mas também serve como insumo para outras frentes. E gera esse tipo de questionamento, como a gente trouxe da monetização. Outro questionamento, o uso dessa base para treinar os modelos de IA. Seria possível, então, franquear acesso, talvez até com uma contrapartida financeira a essas bases, para treinamento dos modelos de IA? É um dos caminhos. Projetos de transformação digital. A gente precisa lembrar que essa estrutura de digitalização demanda também um projeto estrutural de transformação digital. O que eu quero dizer? A gente acompanhou lá de trás os modelos on-premises, onde a gente usava servidores locais para rodar os softwares, para funcionamento computacional, funcionamento da operação. Na medida em que a gente migra todos esses sistemas para a nuvem, a gente precisa migrar tudo. Por quê? Porque eu preciso ter redundância, eu preciso ter backup, eu preciso de garantias do responsável pela nuvem. E aí vem o Bacen e fala o seguinte, olha, a contratação de processamento de dados em nuvem, serviço relevante dessa natureza, e aí entrando no rol da 4893, você precisa adotar cláusula padrão, você precisa comunicar o Bacen com antecedência. Por quê? Porque a gente já enxerga o impacto da transformação digital nesse ecossistema, para que as instituições funcionem adequadamente. Blockchain, criptoativos aparecem aqui como desdobramentos. A gente vai falar de Drex e vai entrar mais nessa estrutura. Tudo isso, gente, permeado por normativos, ponto de vista de legislação federal, aplicável a alguns desses recortes, alguns de forma macro, como Constituição Federal, ou mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
mas alguns mais específicos, como o Marco Civil da Internet, que se refere ao uso da internet. O decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. A gente vai afunilando. E nesse contexto, as instituições aparecem no centro, tendo que atender ao regulador e tendo que atender também às autoridades que regulam os outros temas, que olham para os outros temas. Então, quando a gente começa a colocar todos esses itens numa foto só, como aquela nossa imagem, aquela grande teia, a gente tem a instituição tendo que atender ao seu regulador, obviamente, mas tendo que também observar a legislação federal e os normativos com recorte temático que se aplicam. Então, a gente vai falar de lei do cadastro positivo na avaliação, profiling, formação de score. A gente vai falar de Código de Defesa do Consumidor nessa relação da instituição com o cliente. A gente vai falar da lei das criptomoedas quando tratar do Drex. Tudo isso mostra a complexidade dessa teia. E essa complexidade se deve a dois grandes fatores. Um fator é esse normativo, que é a diversidade de previsões, de recortes temáticos que geram, muitas vezes, incongruências ou aparentes ou materializadas mesmo, realmente incongruentes, díspares, não conseguem ser conciliadas. Então, essa é uma análise muito delicada quando a gente fala, principalmente de um setor tão regulado quanto é o financeiro. Então, quando a gente trata dessas modalidades, fintech, instituição de pagamento, instituição financeira, inovação nesse setor, a gente precisa de um olhar muito 360. Não adianta falar só em proteção de dados, como se fosse um assunto separado. Ele não é separado, ele é misturado em toda essa conversa. Quando eu falar de lei do cadastro positivo, de avaliação de perfil, formação de score, eu preciso olhar para a proteção de dados, preciso olhar para o direito à intimidade, o direito à proteção de dados, as regras para o uso da internet. Tudo isso precisa ser harmonizado. E aí vem uma figura super relevante, que é o sandbox regulatório que a gente comentou. Por quê? O sandbox regulatório ele não só é uma iniciativa para aproximar os players do regulador e permitir que ele conheça, que ele entenda o serviço, como também relativizar, suavizar a aplicação de penalidades naquele contexto aos players. Porque uma das barreiras à inovação, além dos custos, como a gente viu, são os itens regulatórios, são as vedações regulatórias. De falar, poxa vida, eu vou inovar com um produto e aí esse produto pode me gerar uma sanção administrativa? Pode me gerar um procedimento administrativo sancionador? Então, quando a gente fala de sandbox regulatório, e aí o setor financeiro é excelente exemplo disso, o que a gente está tratando é, venham me mostrar o que vocês pretendem para que eu tenha condições de regular e também como uma forma de teste para que todos esses mecanismos regulatórios sejam mais suaves nesse período. Então, ele é uma medida muito interessante, uma medida muito válida. Não por acaso, a gente tem outros exemplos de sandbox regulatório no Brasil que merecem atenção quando a gente olha para o financeiro, no setor financeiro. Exemplo notório disso, a NPD falando de inteligência artificial. A gente sabe que a criação do sandbox regulatório voltado para a inteligência artificial pela NPD tem também um viés político no sentido de encaminhar a autoridade como uma autoridade competente que o PL 2338 menciona. Mas, para além desse debate de natureza mais política, se a gente for olhar para o mérito, a criação desse sandbox é super relevante para a pauta. Super. Por quê? Porque a gente vai começar a olhar para esses players, como eles fazem, e, a partir de então, ter condições de regular como aplicável. E não simplesmente baixar a norma. E isso, gente, é uma evolução, porque se a gente for olhar em retrospecto, o que a gente tende a fazer, até por uma inspiração, uma influência da Europa? A gente super regula. É só olhar para a nossa Constituição, ela é uma resposta histórica, ela é enorme. E ela é enorme porque o momento histórico pedia que ela fosse enorme, porque a gente não sabia muito bem como as coisas iriam se desdobrar, então a gente coloca uma série de direitos. A ideia é um pouco parecida. Então, trazendo aqui para a proteção de dados alguns exemplos. Quando a gente olha para o início dos projetos de adequação, logo depois da promulgação da LGPD, a gente via
elementos como avaliação de fornecedores, questionários para essas avaliações, relatórios de impacto, todos esses documentos super extensos, super restritivos, apenas porque o direito à proteção de dados é relevante, e aí depois ele virou até uma garantia constitucional? Não. Eles também eram muito extensos porque a gente não sabia muito bem o que era relevante. Então, o sandbox regulatório gera um ganho de eficiência também do ponto de vista normativo, porque ele permite que a gente teste antes de hiperregular e, de repente, até sufocar a inovação. Porque a gente precisa também ter em mente que a inovação ela tem um ponto ótimo de regulação. Ela funciona dentro de um vazio normativo, dentro desse vazio legal, e a regulação vem como uma resposta. O direito sempre a reboque da realidade. Mas se eu faço isso muito antes, eu sufoco a inovação. E aí, quando eu sufoco a inovação, eu minimizo as melhorias, eu diminuo os ganhos, o proveito econômico. Mas, por outro lado, se eu demoro muito para regular, eu perco o timing da regulação. A situação se consolida de tal forma que o regulador não consegue entrar no final e refazer, apagar a história. Então, isso que a gente trata também no contexto do dilema de Collingridge, se alguém tiver interesse nessa pauta de regulação, é uma leitura que faz sentido, alguns textos relacionados a essa ideia, mostram como iniciativas como essa do sandbox regulatório são pioneiras, são interessantes, né? E ela é pioneira de fato, porque foi o setor financeiro que começou essa ideia de sandbox regulatório. Então, é bom a gente ter em mente que esse período de teste, porque é um período de teste, gente, ele não vale para sempre. A isenção, a relativização das sanções, ela é temporária, enquanto a gente estuda, alinha produtos, alinha serviços, para que a regulação esteja coerente com o que se pretende fazer. E, além disso, dá ao regulador, confere ao regulador a possibilidade de harmonizar todos esses elementos, né? Claro que na medida da sua competência. E aí eu trouxe aqui um pouco do histórico da resolução 4893, basicamente, né? Aqui é focando bastante em segurança cibernética. Não entrar no detalhe das datas, até porque a gente vai ter aula específica desse assunto. Mas só para mostrar a vocês como a tecnologia, ajustar a frase, como o Bacen tem acompanhado a tecnologia e se atualizado nesse sentido. Por quê? É muito fácil a gente pensar numa regulação que foca só em segurança cibernética, só em tecnologia. Mas existe um risco muito grande, por outro lado, de obsolescência. Assim como a tecnologia avança, a regulação tende a ficar desatualizada. Então, por isso a gente tem alguns dilemas. O que entra no texto da regulação, o que não entra nesse texto. A gente procura não regular em sede de tecnologia, critérios técnicos, porque a chance desse material ficar obsoleto é gigantesca. E acompanhando esse movimento do mercado, na medida em que a tecnologia avança, os produtos se modificam e, consequentemente, a segurança cibernética também passa a ter outros contornos, o Bacen vem se atualizando. E o que eu acho mais interessante de trazer essa imagem para vocês é, vejam como as datas são próximas. Isso é muito interessante, isso mostra uma preocupação muito grande do regulador com a tecnologia, um reconhecimento do papel da tecnologia, porque a gente está falando de atualizações em um intervalo de basicamente 3 anos, e sempre com atualização. Então, isso é muito importante, porque confere segurança do ponto de vista do consumidor, do cliente na ponta, mas para o próprio sistema, que é o papel do Banco Central. Então, o que a gente percebe é uma atuação muito próxima da realidade e muito direcionada. Isso não significa, pessoal, que essa atuação do Bacen tão direcionada afaste os riscos do que a gente chama de piling-on effect. O que é esse efeito piling-on? No jogo de futebol americano, quando alguém pega a bola, vai todo mundo em cima. Aqui é a mesma coisa. Se algo dá errado, quando a gente pensa em proteção de dados, incidentes de segurança, não vou nem falar necessariamente incidente de privacidade, mas incidente de segurança, todo mundo cai em cima. Então, sabemos disso. Hoje, como esses incidentes já são mais comuns e serão cada vez mais, que é o que a gente sempre fala, né? Não é mais se, é quando.
A gente tem aqui também a perspectiva de vários reguladores, na medida da sua competência, olharem esse incidente. Se a gente parar para pensar naquela visão de ecossistema digital, todo mundo pode parar para olhar. Todo mundo tem um pedacinho dessa história para olhar. E aí eu quero dividir com vocês o caso que eu até brinquei no começo da aula, que toda vez que tem curso, parece que acontece alguma coisa. Parece que é para ter caso para contar. O incidente, vocês devem ter acompanhado, salvo engano, foi na semana passada, se eu não estiver muito doida, da CrowdStrike, o apagão cibernético. E a gente já vem observando, já vem avisando, né, os clientes, vem trocando ideia, falando, gente, isso aqui vai ser objeto de fraude. Vão usar isso aqui para praticar fraude, vão usar essa informação. Não deu outra. A gente recebe uma ligação hoje de uma instituição financeira falando o seguinte, olha, uma pessoa ligou para um colaborador da agência, eu não estou falando de administrativo, então quer dizer, realmente um colaborador lá da ponta, ligou falando, oi, eu sou do suporte de TI e eu preciso acessar a sua máquina para alguns ajustes finos, porque a gente corrigiu com muita celeridade no apagão, mas a gente ainda precisa ajustar alguns cadastros. E aí, gente, o funcionário deu acesso e fez-se a festa. Então, veja só, quantos envolvidos poderiam estar nessa cadeia? Se a gente olhar do ponto de vista regulatório, eu estou tratando com o recorte o Bacen. Mas se eu olhar para o contrato, eu tenho o responsável pela nuvem, eu tenho o responsável pelo CIEM, que acompanha as ameaças, eu tenho o SOC para atendimento a essas ameaças, e aí começam a aparecer vários entes nessa conversa. E o mais interessante dessa história toda é que a causa do incidente está em um elemento que nenhum desses reguladores, nem dos contratos, teria a condição de evitar, que é engenharia social. Então, vamos parar para pensar. A gente tem um ecossistema digital hipercomplexo, vários atores envolvidos, normativas com recorte setorial e temático, também aplicáveis concomitantemente, e na ponta, a gente tem a falha daquela pecinha que fica entre a cadeira e o monitor. Mas depois que a falha aconteceu, todo mundo para olhar esse incidente. Todo mundo pega ali o seu regulamento, coloca debaixo do braço e vai encontrando onde tem competência para questionar. Então, não raras vezes aparecem reguladores que não têm nada a ver com o assunto, ou pelo menos a priori não pareciam ter. E além de Senacom, Procon, Ministério Público, vem todo mundo olhar. Esse é o Pile-on Effect. Então, a gente vai sempre fazer de tudo para evitar o risco disso acontecer. Mas é importante a gente ter em mente que num ecossistema tão complexo como é o ecossistema digital, estamos sujeitos a receber questionamentos variados e precisar orquestrar todas essas normas e reguladores na nossa resposta e na nossa atuação. Tá? E aí eu vou, antes de seguir, abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração? Lembrando que eu não vejo vocês, então, por favor, participem, porque eu não estou vendo as carinhas, nem o chat. Vou entender que isso é um não. Eu acho que o caso Americanas também é um exemplo muito bom disso, de Pile-on Effect, né? Com certeza. Teve ali briga de reguladores para saber quem ia regular mais, quem ia punir mais. Aí agora a CVM está fazendo um estudo, o Banco Central está olhando, a gente tem ali pessoas olhando os auditores externos para ver, então a gente tem esse boom aí de regulação de todo mundo querer um pedaço, né? Exatamente, exatamente. Por isso que, perfeito exemplo, porque quando a gente para pensar nesse grande ecossistema, uma das principais providências é mapear o que a gente tem de dever regulatório a cumprir, de autoridades a atender, justamente para conseguir priorizar e atender na medida da sua competência. Mas um caso como esse, com uma repercussão tão grande, perde-se o controle. Perde-se, porque a gente tem elementos de basicamente todos os lados e todos os recortes temáticos possíveis. O que é a recomendação básica numa situação como essa? Né? Mapear.
mapear, identificar o que a gente tem para atender. E, de novo, gente, eventualmente vão aparecer conflitos de normas aparentes e, por vezes, materializados. Eles existem, tá? Existem. Agora, sempre, o norte vai ser sempre pela proporcionalidade, sempre pela ponderação. A gente vai falar bastante disso também, porque, é claro, a gente fala de proteção de dados, mas, de novo, o objetivo não é sufocar a inovação. Eu acho que isso fica claro, de novo, pelas próprias ações da ANPD. Aí estou pegando o recorte de proteção de dados, mas o próprio Bacen. O Bacen é um regulador super presente e, mesmo assim, com espaço para inovação, com uma agenda de inovação propriamente dita. Então, a palavra da vez realmente vai ser sempre ponderação. Tá? E tecnologia avança, os riscos se multiplicam. E aqui eu trouxe alguns tópicos que a gente vai abordar ao longo do curso e que vale a pena mencionar. Então, um item de muito interesse, que faz muito parte deste mercado, é o profiling, o perfilamento. Então, a gente falou sobre a monetização de dados e ela parte de onde? Ela parte dessa hiperpersonalização. À medida em que a gente está conectado o tempo inteiro, esse fenômeno da bancarização vem junto com a digitalização, eu tenho cada vez mais perfis perfeitos dos indivíduos. Né? E esses perfis me permitem uma série de coisas. Entre elas, o direcionamento de campanhas, que a gente colocou aqui como microtargeting. Eu tenho o direcionamento de ofertas, produtos e serviços. Eu tenho a própria avaliação de crédito. Essa avaliação de crédito ganha cor, ganha possibilidade. Então, eu tenho os normativos do Bacen, eu tenho o norte dos birôs de crédito, mas eu tenho também um caminho para a inovação gigantesco. Então, dá um exemplo, a gente fala da avaliação de crédito, ela é uma combinação de fatores para avaliação de histórico de pagamento, insolvência, e aí eu tenho cadastro positivo, cadastro negativo, e com isso eu componho um desenho. Mas existe também o equivalente em outros setores para a gente parar para pensar. Eu posso fazer a mesma coisa? Posso, entre aspas, é claro que isso com a devida análise regulatória, mas vamos parar para pensar num paralelo. Eu poderia fazer alguma coisa parecida para avaliar o consumo do plano de saúde? A LGPD vem e veda o uso dessa informação para fins de avaliação e seleção de risco. Mas se a gente parar para pensar do ponto de vista técnico e prático, eu tenho tecnologia para isso. E aí vem o papel, de novo, do regulador, e aí estou falando do regulador lato sensu, não só a Bacen, a própria ANPD, e aí cada um no seu recorte, no seu eixo temático, mas que eu tenho a possibilidade, tenho. E na medida em que essa possibilidade existe, também aumenta os riscos associados ao seu desvio de finalidade. Então, o mau uso da informação. E é aí o papel do regulador, é de trazer o uso da tecnologia com uma aplicação benéfica à sociedade e mitigar os riscos de um uso indevido. Então, essa mesma tecnologia que é tão relevante para perfilamento, que é tão relevante para a oferta de produtos e serviços, pode ser mal utilizada para manipulação, para restrição de acesso por local ou apresentação de preços distintos de acordo com o local da conexão. São as práticas, por exemplo, de geoblocking e geopricing, que a gente fala. Elas ganham, gente, esses elementos ganham ainda mais cor quando a gente começa a colocar a inteligência artificial na conversa. Por quê? A inteligência artificial nada mais é do que um modelo, um algoritmo, mas com capacidade de autoaprimoramento. Então, quer dizer, ele tem condições, a partir do fornecimento de dados, a partir do treinamento, do seu desenvolvimento, de se autoaprimorar conforme ele analisa dados, apresenta resultados e se retroalimenta. Com a inteligência artificial, a gente tem um aumento do poder computacional, do poder de processamento gigantesco. Então, eu uno uma coleta massiva de dados inerente ao Big Data e que é aqui, nessa nossa pauta, super viabilizada pelo fenômeno da digitalização com os bancos digitais, com as fintechs, combinados a modelos, algoritmos que permitem o processamento desse volume imenso de dados e a extração de insights, de identificação de padrões, informações que a capacidade humana de análise levaria muito mais tempo para conseguir apresentar.
Então, isso tudo vai ganhando nova cor, e aí a gente coloca mais um elemento nesse prato. Porque eu tenho todos os reguladores que a gente comentou, eu tenho os normativos envolvidos, comentados, eu tenho um marco regulatório de IA em discussão, que tem um potencial de aplicação no setor financeiro gigantesco, tanto no sentido de restringir o uso da tecnologia, quanto de servir também como espaço, como motivação para a aplicação, né? Então, veja, a inteligência, e aí vale a distinção, né? O que a gente pensa em termos de análise de dados, data analytics, não se confunde com a inteligência artificial generativa especialmente. Por quê? Porque a produção de conteúdo vai trazer elementos que esse data analytics que a gente já fazia, que o Bacen já conhece, que a regulação já aborda lá nos birôs de crédito, ele compõe a IA generativa, mas ele não é tudo. Por quê? Porque a IA generativa vai me permitir a predizer, antecipar condutas, né? Produzir conteúdos, muitas vezes produzir material em nome do próprio titular. Então, isso traz nova cor ao nosso cenário. As criptomoedas, a exemplo do Drex, mas não só, a gente tem as demais já consolidadas, por assim dizer. Bitcoin, Ethereum, então já é conhecido. E o blockchain aqui como base. Não é exatamente novo. A própria inteligência artificial não é exatamente nova, mas a sua aplicação em volume, e principalmente como base de aplicações, de projetos, de iniciativas, isso sim é mais recente. E na medida em que avança, os riscos também se multiplicam e exigem aqui uma resposta efetiva para endereçamento, mitigação ou até terceirização num seguro, por exemplo. Então, são alguns dos temas que a gente vai abordar. E aí, caminhando já para abrir a perguntas, trocar ideia com vocês, que eu gostaria muito de ouvi-los com relação à perspectiva do curso, com relação à abordagem e também para posicionar a nossa conversa com base na atuação de vocês, no que faz sentido. A gente agora passa pelo o que vem pela frente dentro do nosso curso, o que a gente pretende abordar a partir deste primeiro posicionamento do assunto, né? Então, a gente tem aqui o nosso curso estruturado em 5 grandes blocos, 5 grandes aulas. Essa primeira muito focada no ecossistema financeiro e as novas tecnologias, que compõem este ecossistema digital que a gente abordou na aula de hoje. Próxima aula, com enfoque em privacidade e proteção de dados no setor financeiro. E aí, de novo, esse recorte é super importante, porque a gente tem, e aí vale o disclaimer, né? Quando a gente fala de proteção de dados, a primeira coisa que vem à cabeça é a LGPD. Afinal de contas, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela não é a única norma, tampouco a primeira, a tratar esse assunto. A gente tem, antes da LGPD, próprio endereçamento do direito à intimidade na Constituição Federal. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor já tratando da composição das bases de dados de cadastro negativo. A própria lei do cadastro positivo que a gente mencionou. O Marco Civil da Internet, em 2014, super relevante, trazendo o termo dado pessoal, e depois o decreto 8771, regulamentando o Marco Civil e estipulando até mesmo padrão de segurança propriamente dito, o que é um ponto super diferente em termos de legislação, porque não é usual a lei tratar questões técnicas, em que pese o decreto tenha tratado ainda de modo geral, ele não especifica a tecnologia, mas ele exige algumas medidas básicas, lá no artigo 13, dos provedores de conexão e de aplicação. Então, feito esse recorte temático de proteção de dados, a gente vai ter as preocupações específicas do setor financeiro. Como a gente comentou, no setor financeiro eu vou ter as preocupações voltadas ao próprio Bacen, com a sua regulação, e aí nesse ponto vale a gente mencionar a 4893, que foi citada há pouco com relação à segurança cibernética, mas o próprio regulamento do PIX, que estabelece que em caso de incidente há necessidade de comunicação independentemente de haver dano relevante ao titular. Olha só que coisa, é diferente da LGPD. A LGPD estrutura a comunicação de incidente ao titular quando há risco ou dano relevante.
E por que ele faz isso? Porque ele entende que o impacto imediato ao titular no setor financeiro é diferente daquele de modo geral em proteção de dados. Outros setores podem chegar a ter o mesmo entendimento. Se a gente olhar, por exemplo, para o setor da saúde, ainda que não seja um posicionamento ANS, Anvisa, a gente tem dado pessoal sensível, cujo comprometimento expõe realmente o indivíduo, tem um risco de discriminação. Então, o recorte temático aqui vai ser super importante, porque não é privacidade e proteção de dados de um modo geral, e não tem como ser. O setor financeiro tem especificidades muito próprias. Outro exemplo disso, a iniciativa Open Finance, que a gente comentou. Ela é um prato cheio para se discutir proteção de dados, porque ela não só é uma medida que potencializa a autodeterminação informativa, como ela é um grande compartilhamento de dados. Imagine só, para o Open Finance parar de pé, a gente está falando que há compartilhamento de dados pessoais entre várias entidades. Quando a gente olha para a LGPD, o compartilhamento de dados é uma hipótese também regulada. Se a gente colocar aqui um agente no exterior, a gente coloca ainda mais pimenta na conversa, porque aí entra a transferência internacional de dados. Então, por isso, esse recorte de privacidade e proteção de dados no setor financeiro é tão importante. A terceira aula dedicada a um tema que eu particularmente adoro, que é a avaliação de crédito. Porque a avaliação de crédito é um item também muito colorido, porque eu tenho questões de proteção de dados, questões regulatórias aplicáveis aos birôs de crédito e IA aparecendo aqui como um motorzinho super relevante, porque ela não só otimiza, como ela também modifica o que a gente consegue identificar em avaliação de crédito. E aí vem a pergunta, será que eu posso tudo? E ainda que eu possa tudo, será que tudo me convém? Porque no contexto da avaliação de crédito, aspectos temporais são super relevantes. Não me interessa uma informação muito antiga. Poxa, mas a LGPD fala de qualidade dos dados, fala de atualização. Será que é suficiente? Já antecipo, já dou um spoiler, não é suficiente. Porque quando a gente olha para a inteligência artificial como motor dessa avaliação de crédito, a gente vai ter o autoaprimoramento. E nesse momento de teste, de autoaprimoramento, de reescrita do mecanismo do modelo, eu posso sim ter critérios que já não são relevantes, já não são atuais. Então, esses são alguns dos aspectos que a gente vai abordar na nossa terceira aula. E aí, na nossa quarta aula, a gente vai falar sobre gestão de riscos, especialmente no recorte de cripto. Vale lembrar, gestão de riscos é uma pauta muito cara para o setor financeiro. Cara no sentido de querida, que recebe muita atenção. Por quê? Porque, basicamente, toda a estrutura regulatória do Bacen segue num sentido de gestão de riscos. Seja na frente de fraudes, de reporte a incidentes, na ponderação de medidas de segurança cibernética. E quando a gente coloca cripto no meio dessa conversa, uso de blockchain, coloca as novas tecnologias nessa receita, a gestão de riscos se torna ainda mais importante. Então, a gente tem uma LGPD que trata proteção de dados em sede de gestão de riscos, fala em poucas circunstâncias algo como você não pode fazer. De modo geral, você pode ir avaliando os riscos, você pode adotar mitigadores, você pode adotar medidas. Isso, em linha com o que o mercado faz em termos de boas práticas em segurança cibernética. E, além disso, quando a gente olha para essa perspectiva de inteligência artificial aplicada ao setor, a gente tem também um PL que se estrutura em gestão de riscos. E aí eu digo isso, pessoal, independentemente das emendas, dos textos substitutivos, até porque o PL 2338 está agitadíssimo, né? Mas a gente percebe que a base da maior parte dessas propostas de emenda e de substituição se fundamenta na gestão de riscos. Tem algumas, tem o rol taxativo de sistemas proibidos, alguns textos mantêm, mas de modo geral, o que se exige? Se exige uma avaliação e adoção de medidas capazes de mitigar os riscos identificados. Então, essa é a estrutura básica. Essa estrutura básica, ela já é conhecida
do setor financeiro. A LGPD se aproveitou muito também dessa experiência na escrita, ela não só, vale lembrar, né, a LGPD não só se inspira no Regulamento Europeu de Privacidade. Quando a gente olha para o nosso setor, a abordagem de risco também é a abordagem do setor regulado no setor financeiro. Então, já é conhecido, quando a gente fala de Basileia II, a mesma ideia. Então, a gestão de riscos aqui vai ser fundamental como parâmetro para a inovação, para a definição de projetos e próximos passos. E aí a gente chega na nossa aula 5 para tratar do futuro do setor financeiro. E aí aqui trazer realmente aquilo que ainda é muito perspectiva. Vocês vão perceber que nas aulas anteriores, né, principalmente entre 2 e 4, a gente vai falar de situações de apostas reais, porque quando a gente pensa em data analytics, aplicação de inteligência artificial, perfilamento, tudo isso já é realidade, né? Agora a gente, como sempre, o direito a reboque da realidade. A gente tentando regular, tentando ajustar, tentando direcionar. A nossa 5ª aula, não. O objetivo dela é realmente o enfoque no futuro do setor financeiro. O que a gente vê de perspectiva, de manifestação do próprio Bacen em termos de regulação, e aí esmiuçando mais a agenda regulatória e olhando também para fora o que a gente tem identificado de tendência e de possíveis próximos passos para uma internalização por aqui. Tá? Então, essa nossa aula ela tem um objetivo realmente de posicionar todo mundo basicamente no mesmo tema, trazer uma visão geral dos assuntos que serão abordados e abrir também a vocês para ouvi-los, entender se esses itens estão de acordo com as expectativas de vocês, entender também o que vocês já conhecem, porque a gente tenho certeza que aqui a gente tem um time super heterogêneo e talvez assuntos que vocês já dominem. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu vi que o Henrique colocou aqui dos influenciadores digitais, questão da CVM. Nossa, essa é uma pauta muito interessante, muito, porque que coisa, né? Que coisa imaginar que a gente vai tratar disso. Influenciador digital tendo um impacto tão grande do ponto de vista financeiro, mas é real. A gente vai tratar disso, especialmente quando a gente fala de gestão de riscos, tá? E, por favor, fiquem à vontade para contribuir, para comentar, perguntar. De novo, gente, vocês vão perceber, tanto eu, quanto a Aline, quanto o Rafa, assim, a gente não tem cerimônia. Então, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone mesmo, ou, se preferirem, mandar no chat, fiquem à vontade também. Gostaria que fosse abordado responsabilidade contratual nessa ótica. A gente vai falar disso, Evelyn. A responsabilidade contratual aqui vai entrar nos nossos recortes temáticos, né? Então, a gente vai falar de responsabilidade contratual em proteção de dados, vai falar em avaliação de créditos, são alguns dos itens que a gente vai abordar nesse contexto de ecossistema digital. Porque, de novo, né, a maior parte dessas estruturas demanda compartilhamento de dados e a gente tem uma grande cadeia de contratos para que isso aconteça, né? Então, a gente vai tratar disso no recorte temático. A Ana falou, as casas de aposta. Olha, casa de aposta dá 3 cursos inteiros, só disso. Porque quando a gente olha, basicamente, para jogos eletrônicos, os esportes, e também apostas esportivas, a gente tem um mundo de possibilidades. Uma regulação muito recente, a gente já tem players se posicionando pela autorização. Realmente é um tema, mas olha, Ana, eu acho que faz todo sentido. Inclusive, a gente já até havia aventado a possibilidade de fazer um curso só com esse assunto, porque além das portarias que vêm sendo editadas com uma baita frequência, a gente tem todo um mercado que a gente sabe que financeiramente também é muito atrativo, vem atraindo muito investimento, mas que vai ser hiperregulado com um enfoque muito específico, né? Então, acho que esse merece, olha, muitas aulas só para falar disso. Maravilha, gente. Muito bom. Como prometido, vou deixar em aberto aqui para perguntas, comentários de vocês. Depois também nos digam como vocês preferem, se vocês preferem uma pausa rápida e a gente segue,
ou se vocês preferem adotar um formato mais ou menos dessa natureza em todas as aulas. Essa é uma aula mais introdutória, então esse é o objetivo, de deixar um espaço para que vocês também possam perguntar, possam falar. Sim, o material vai ser disponibilizado, Henrique, fica tranquilo. Ficam disponíveis sim, vocês vão ter acesso. E também vocês vão perceber que ao longo da aula a gente tem algumas sugestões de leitura, tá? Então, a gente vai compartilhando com vocês também essas sugestões de artigos, papers, notícias que fazem sentido, que tratam um pouco desses assuntos. Slay colocou aqui, obrigada pela introdução, foi uma forma bem dinâmica e completa. Que bom, muito obrigada, a gente fica feliz. Alexandro, teremos acesso às gravações no futuro? Esse eu vou pedir ajuda ao nosso suporte ESA. Salvo engano, sim, mas vamos ver o que eles trazem para a gente desse específico. Mas eu me recordo que em algumas circunstâncias ficam sim. Que bom, gente. Muito obrigada, Ana. Colocou a aula bem dinâmica, ansiosa pelas próximas aulas. Que bom, gente. Fico muito contente. Vai ser sempre assim. A gente sempre vai abrir espaço para vocês, porque ouvi-los é importante, até para tirar as dúvidas, senão não faz sentido, né? Então, muito obrigada. Uma boa noite a vocês e a gente se vê na quinta-feira que vem.